Oi, signo de peixes, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nádia Pedreiro. Vou fazer aqui mais uma leitura do seu signo. Eu espero de verdade poder ajudá-los aqui, tá? Tem o meu WhatsApp aqui na descrição, se caso vocês se interessarem em fazer uma leitura particular comigo. E é isso, tem outros vídeos aqui também, convido você a estar dando uma olhadinha, tá? Vamos lá. Qual a mensagem para esse signo que essa pessoa precisa ouvir? Peixes. Signo de peixes. Peixes. O imperador. Mais uma. 3 de paus. Peixes. E mais. Nossa, 6 de paus. Nossa, que leitura legal, peixes. Aqui eu tenho uma pessoa que está muito bem aspectada no imperador. O imperador fala dessa coisa do... Ele é um bom executor, o imperador. Ele não é muito dessa coisa do impulso. Se a gente fosse falar do rei de paus, né? Apesar do imperador ter todos os arquétipos dos reis. Mas aqui o imperador ele é muito consciente. E aqui tem uma pessoa na figura desse imperador que tem planejado um movimento, porque é 3 de paus. E aqui não é um movimento errado, porque se fosse algo imprudente, esse imperador estaria na posição normal, invertida. Aqui ele está na posição normal para mim, me sinalizando que existe um movimento concreto a ser feito nesse momento. Essa pessoa, isso requer, de certa forma, uma certa maturidade, consciência, que vem muito desse imperador. Mas como eu disse, o imperador, ele é um bom executor. Não é qualquer movimento aqui. E por que que não é qualquer movimento aqui? Porque aqui é um 6 de paus. Vitória reconhecida, tá? Vitória reconhecida. Então, se você é essa pessoa que está planejando ter uma atitude concreta em direção de uma situação na sua vida, saiba que a espiritualidade aprova e que isso será muito bem reconhecido. Eu vou abrir aqui para entender o que que essa pessoa planeja, porque pode ser que seja alguém que você esteja lidando também, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Me fala mais desse 3 de paus. Qual é o planejamento desse imperador? O que mais? Reconhecimento é esse. Como essa pessoa é um imperador, é normal que a gente tem aqui um 10 de paus. Esse 10 de paus pode me sinalizar que essa pessoa já tenha tentado fazer isso várias vezes. Então, se você é essa pessoa que tem planejado uma coisa muito pontual aí que você tem planejado, eu ainda não tenho exatamente do que se trata, mas é que envolve o seu sentimento. Tenho certeza disso. Só que esse pajem de copas está invertido. Por que que ele está invertido? Aqui pode ser um movimento através do que eu sinto, mas eu uso muito a razão para fazer isso. Então, se você é uma pessoa que quer agir com consciência, eu tô sentindo que aqui tem uma consciência até exagerada, porque aqui você já está se sobrecarregando nessa história. O que teria que ser algo muito leve, se a gente, principalmente se a gente estiver falando aqui de um romance, né? O que deveria ser algo muito leve para você está sendo uma sobrecarga, porque você não consegue executar muito pelo seu pragmatismo do que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Então, eu preciso que essa situação esteja assim para que dê certo, sabe? Pode ser que tenha isso aqui. Você tem se sobrecarregado muito. Não é errado. Esse arquétipo que você tem aqui do imperador, do bom executor, é muito legal. Que bom, né? Que bom que você é essa pessoa que quer executar algo com consciência. Que bom que você é essa pessoa. Só que aqui a questão é: será que você não está deixando a sua intuição de lado e sendo muito pragmático? Eu ainda não tenho nenhuma carta de espadas aqui, mas eu estou sentindo isso. Porque você é uma pessoa que gosta das coisas exatas, corretas, certas, como devem ser.
que é certo fazer. É algo muito importante para você aqui. Aqui pode ser que você teve várias tentativas de fazer isso dar certo, só que esse pajem, ele tá invertido, ele não sabe muito como agir. Aqui tem uma certa, qual que é a palavra? Não é desengonçado, não é que você esteja agindo desengonçado. Aqui tem uma coisa, eu não sei nem dizer. Quem entende dos arquétipos sabe quem é o rei de copas, e quando ele está mal aspectado, como que ele age, né? Então pode ser que tenha um pouco disso. Aqui tem sentimento. Como você é o imperador, você quer ser mais pragmático. Mas o imperador, ele é o. Quem ele é? Ele é forma parceria com quem no tarô? Com a imperatriz? Né? Não sei. Eu senti uma coisa aqui, senti de falar uma coisa, mas eu vou deixar que as cartas falem, se for, né? Tem uma energia lunar muito forte aqui na sua leitura, e aqui é realmente sentimento, por mais que a gente não esteja falando de amor romântico. Aqui esse seu movimento vai de encontro ao que você sente. Você sente de fazer isso. Você está sendo movido pelo sentimento, mas você não se permite ser movido pelo sentimento. E ainda mais sendo o imperador, que é um bom executor. Meu Deus, é complexo, né? Eu sei. Ó, a sacerdotisa. Existe algo sendo ocultado aqui nessa história. Por quê? Volto, é o pragmatismo que você usa para lidar com uma situação que não tem que ser pragmática. Ela só tem que ser. Ela já é. Tem uma situação aqui na sua energia que já é, mas por algum motivo você quer se utilizar de uma exatidão que não deve ter, porque aqui é sentimento, é o que eu sinto, é o que eu intuo. Então, não tem lógica querer ser burocrático em algo que é tão simples, que é tão genuíno, que é tão puro e é tão seu. Porque aqui tem vitória em um movimentar. Pode ser que essa leitura vai te ajudar a entender que o movimento definitivo que você vai fazer nessa história, o planejamento definitivo, não tem que ser exato, não tem que ter razão. É um movimento movido pela sua emoção, pelo que você sente, entende? 8 de paus com 7 de espadas. Por algum motivo, aqui existe uma outra situação, não tem a ver com isso aqui, mas tem uma situação aqui de sabotagem. Só que alguém é esclarecido, eu sinto que é o imperador aqui, se é você. Tem uma pessoa que se esclarece de uma realidade de sabotagem. Eu me esclareci disso, e através do que eu esclareço sobre isso, e eu acho que eu já peguei essa energia na semana passada, no que eu me esclareço sobre isso, existe aqui um movimento exato que eu faço em relação ao meu sentir. Pode ser que isso já tenha acontecido e você esteja intuindo de fazer isso agora. Só que, o que que as cartas vêm falar? Você já tentou fazer isso outras vezes, então isso aí já é uma confirmação que você vai ter sobre se essa leitura é para você ou não. Você já tentou fazer esse planejamento aí, e aí você tem que se atentar à forma como você fez. Se você usou muito razão para lidar com algo que é sentimento, é por isso que não deu certo. Só que de alguma forma, a partir do momento que cai um véu de ilusão na sua vida, parece que você recobre aí um gás maior para agir. E aí tem um movimento aqui e tá cruzando com o 6 de paus. E aqui é uma confirmação, é vitória. Você vai se sentir vitorioso ou vitoriosa ao dar esse passo. Mas você tem que entender que não é razão. E o imperador, ele não age só na razão. O imperador também tem o arquétipo do rei de copas. E é até por isso que você está sendo intuído disso aí. Só que aqui você está deixando aflorar muito esse rei de espadas, de querer ser pragmático. Se, por exemplo, se você está planejando um encontro, encontrar com alguém que você ama, né? Esse aqui eu tenho sentimento. Se você planeja encontrar, marcar um encontro com alguém que você ama, não queira ser tão racional. Como que essa pessoa vai estar? Com quem? Que hora? Que minuto? Que segundo? Sabe, tem uma coisa assim aqui, muito exata. Tem que ser exato, porque é assim que eu vou agir. Aí onde você fica no quê? Pajem de copas. Meio
perdido aqui, tem uma coisa meio que desengonçada mesmo, entende? Porque o sentimento ele faz isso com a gente, né? A gente fica meio desengonçado, não vou falar outra palavra. Eu não quero que você se sinta mal por estar sentindo isso, porque eu sinto que tem isso também. Aqui a pessoa, ela, por ser esse imperador, por querer que as coisas sejam muito corretas, tem essa coisa também de se sentir um bobão, talvez. Não é, não tem isso aqui, não tem que ser assim. Porque senão não teria aqui um seis de paus que fala de vitória, né? Entende? Então eu quero pedir, qual que é o aconselhamento? Como que essa pessoa vai fazer esse planejamento, por favor? Que legal. Cara, tem uma coisa muito genuína aqui, muito bonita. Eu gosto dessa carta, eu tô com um deck novo e eu tô apaixonada, simplesmente apaixonada por esse deck. Aqui eu tenho uma senhora com duas crianças. Gente, eu acho lindo. E aqui tem fadinhas, né? É uma vibe que eu adoro. Essa coisa de conversar com seres inimagináveis, né? Imagináveis, sei lá como é que fala. Se você é uma pessoa espiritualizada, você entende que a gente é guiado, né, nessa terra. A gente recebe guianças. E porque os oito de pentáculos fala de um planejamento. É a carta do escrivão também. Nesse deck aqui, eles falam mais dessa coisa assim bonita, até meio que artesanal, do que eu crio, né, para fazer algo dar certo. É bonito isso. E aqui essa pessoa, ela recebe, essa pessoa, não, essas crianças, recebem um ensinamento de uma idosa, de uma anciã, para entender como fazer. Isso aqui, se fosse para ser racional, como que seria essa carta? Se a espiritualidade te pedisse para ser racional, essa carta seria tão genuína assim, de uma idosa com duas crianças fazendo um artesanato? Não, aqui a gente teria, no mínimo, um homem de terno e gravata numa sala de reunião ensinando como fazer para atingir uma meta, né? Faça 100 dígitos em 6 semanas. Entende? Seria tipo isso, mas não é. Não é assim. Aqui é artesanal. E o que vai no artesanal é pragmatismo, é razão, é racional, né? Quem trabalha com arte? O artista, ele não trabalha na tensão. Ele não cria da tensão. O artista, ele cria quando ele tá bem com ele mesmo, né? E aí ele consegue externalizar o melhor dele, né? Entende? Assim, né? O artista real, eu tô falando de artistas reais, né? Tô falando de pessoas que seguem o modismo. Eu tô falando de artistas reais que têm alma de artista, verdadeira alma de artista, não é uma alma produtiva, não segue o capitalismo, não segue a superprodução, não segue, enfim, whatever. Vocês já sabem o que eu tô querendo dizer aqui. Por que que tem uma anciã nessa imagem? Porque aqui é uma pessoa que sabe trazer essa sabedoria de como fazer. E aqui envolve sentimento, porque é artesanato, é artístico, é genuíno, é simples, é puro. Então entenderam isso, entenderam o que eu quis passar aqui, porque eu tô sentindo muito que esse imperador, ele tá vivendo ele quer idealizar uma coisa que pede mais a emoção do que a razão. Aqui é intuição, não é as coisas como devem ser. Porque se fosse, já teria acontecido, já teria dado certo, não é? Se fosse para ser, porque aqui você tentou muito já que isso acontecesse. Por que que deu errado? Errado. O que que a espiritualidade quer te comunicar aqui? Não deve ser levado muito no âmbito pragmático. Aqui não é racional. Isso aqui não tem que ser racional, sabe? Aqui é algo que você faz com a alma. É muito, vai muito além da matéria, vai muito além do que se vive aqui, do que as pessoas vão ditar, o que que é certo, o que que é errado, o que que você tem que fazer, o que que a sociedade te fala que você tem que fazer. Eu não sei se você é essa pessoa que segue muito padrão social. Pode ser? Você está misturando algo muito genuíno seu com você está colocando uma certa burocracia numa coisa que o divino te dá que tem que ser puro, que tem que ser suave,
sabe? Não é pensar muito no que vai falar, não tem que pensar muito, não tem que planejar tanto assim, é as coisas se desenvolverem, se tiverem que desenvolver, mas é assim, com muita fluidez, com muita calma, sabe? Não tem que se afobar. Como que essa pessoa me recebe? O que que eu vou falar? Não tem que ter isso aqui, entendeu? É muito leve. Tem que ser leve, porque se não for, você vai mais uma vez se frustrar. Porque aqui você já se frustrou demais, né? Já tá cansado, cansada. Falando no masculino porque eu tenho imperador aqui. Se você é uma mulher aqui, então, meu Deus, piorou, né? Piorou, tá deixando a energia masculina aflorar muito mais do que a feminina. Porque aqui esse é um caso de deixar a energia da idealização aflorar. E aí tá muito nessa coisa do racional, entende? O que mais? Pra gente fechar. Aqui eu sinto esse. Me veio aqui um dois de espadas invertido. É como se você já soubesse como que essa pessoa te recebe. É como se você já soubesse que essa pessoa. Eu tô falando que é uma pessoa, eu tô intuindo aqui que é romance, tá? Ou não, pode ser outra situação, né? Pode ser uma pessoa, mas não esteja ligada a romance. Enfim, você precisa adequar. Que aqui a leitura me traz um leque de possibilidades. Mas você já sabe como essa situação te recebe. Você já sabe. Mas de certa forma você age como se não soubesse. E aí você cai num velho padrão, você não consegue finalizar um padrão interno de aprendizado, sabe? Talvez seja essa coisa de querer que as coisas sejam do jeito, controlar, porque o imperador ele tem essa coisa do controle, querer controlar uma situação a todo custo, mas você quer controlar uma situação genuína? Você quer controlar uma situação genuína? Sério isso? Ó, existe um padrão do passado que você precisa descartar da sua vida, seja de copas invertido. É como se essa situação, essa pessoa não pode te encontrar dessa mesma forma, porque aqui a morte está invertida. Existe um aprendizado aí que você precisa ter, que já foi lhe concedido essa mudança, mas você negou. Como que você nega isso? Quando você age mais do mesmo. E eu entendo que talvez seja doloroso para você, mas a partir do momento que você consegue idealizar minimamente, genuinamente essa história, você sai de um nove de espadas. Se você é essa pessoa que está passando por uma angústia, muito por essa situação de sobrecarga, não consigo idealizar algo genuíno, sabe que quando você consegue dar esse passo com, com mais delicadeza, com mais. Aqui é algo genuíno, não pede. Já estou sendo repetitiva, né? Mas quando você conseguir dar esse espaço dessa forma, como a leitura está te apontando aqui, você sai desse nove de espadas, né? Essa dor emocional absurda que essa situação já te trouxe, muito por não conseguir materializar um planejamento de muito tempo. Muito tempo. Fundo do deck é sacerdotisa, cinco de copas, o passado tem que ser deixado para trás mesmo. Página de espadas, isso aqui vem me falar da sua frieza, tá? Um aconselhamento final aqui para essa pessoa. Como que essa nova situação recebe? Apesar da gente já saber que tem vitória aqui, mas vamos lá, como que essa pessoa recebe esse imperador? Ou essa situação que envolve pessoas, né? Seis de pentáculos. Troca. Sabe o que que é troca mútua? Talvez você seja essa pessoa que aprendeu que tivesse que dar mais para se sentir bem. Você tem que dar mais. Eu tenho que oferecer mais para essa pessoa para me sentir bem. E aqui não, aqui eles apontam que você vai receber na mesma proporção. Então, se você vai oferecendo amor, você recebe amor. Se você vai oferecendo acolhimento, você recebe acolhimento. Pagem de pause. De certa forma, você ativa um fogo nessa pessoa. Então, assim, pode ser que a gente esteja falando aqui até de uma situação carnal mesmo, né?
porque de certa forma você ativa uma, uma coisa aí nessa pessoa que tem a ver com a energia de paus, que é a energia do prazer, do entusiasmo. Então, o que que acontece? O primeiro ponto, o que você oferece para essa pessoa vai te oferecer também. E pode ser que essa pessoa esteja vivendo um momento na vida também de baixa, talvez por intuir, talvez ela também esteja precisando dessa energia, né? Aqui a gente não precisa só falar de um desejo carnal, que é o que eu senti quando eu vi esse página de paus. Mas aqui a gente pode estar falando também de uma pessoa que. E eu tô. Ai, comecei a sentir uma angústia, mas aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que está precisando desse impulso, dessa energia de fogo. Ai, que susto, um gato. Essa energia de fogo na própria vida também, né? Eu sei, eu entendo que você precisa, mas essa pessoa também ela te recebe assim, porque querendo ou não, você fazer esse movimento para essa pessoa ativa esse impulso, essa coisa do da energia, é energético isso aqui. É como se você reavivasse a vida dessa pessoa, trouxesse energia para a vida dessa pessoa, porque essa pessoa está precisando receber essa energia. E aqui, fundo do deck, 4 de espadas. Essa pessoa também ela tá abatida, ela também deve ter passado por alguma situação aí, tá recolhida, e eu continuo com essa sensação de angústia. Também sonha. Se aqui é um reencontro, pode ser que essa pessoa sonhe também, tá? Ela também deseja, ela também pensa. Mas é isso. Essa foi a sua leitura. 5 de espadas invertido. Aqui é um pedido para deixar o ego, o orgulho de lado. Pode ser que a gente esteja falando sim de um reencontro. Não é uma disputa, não é pragmático, não tem que ser nada. Já está pronto. E você já sabe disso, não existe engano aqui. Então, a sua leitura apontou o tempo inteiro. Essa situação que você está lidando é uma situação muito simples e muito genuína. É espiritual, então não tem que ter regra, entende? É só deixar o ego de lado, se tem situações aí do passado que precisam ser deixadas, deixar o ego de lado e ir limpo e de coração aberto para o que a vida quer, para o que o divino quer, entendeu? E aceitar também o que for para ser, entende? O que tem que ser, tem força. E aqui é muito simples, é muito simples. Se a gente está falando de romance, se essa leitura ressoou para você com romance, eu vou tirar aqui uma fala, uma possível fala dessa pessoa, um pensamento, porque aqui eu vejo que essa pessoa também idealiza, essa pessoa também pensa muito. Só que no momento ela está recolhida e talvez a sua atitude pode tirar essa pessoa dessa situação que ela vive, né? Dentre todas as opções, em qualquer cenário, eu sempre escolheria você. Você se foca, mas é isso. Fundo do deck. Sem você, há um vazio que nunca se completa. Cada lembrança sua desperta um profundo sentimento. É o que eu falei sobre esse vazio que essa pessoa tem sentido. Essa pessoa, ela tem se resguardado, mas tem uma coisa que um pouco, não sei se tem uma tristeza aqui, né? Aqui é um reencontro mesmo, tá? É isso. Gratidão e até o próximo vídeo.